Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o módulo do e-recuperador que levanta os créditos das contribuições para terceiros com a limitação da base de cálculo em 20 salários mínimos. Mas antes da gente mostrar o sistema, vamos entender melhor essa tese. Bom, as contribuições para terceiros são as contribuições devidas pelas empresas em geral para outras entidades ou fundos. Outras entidades são Salário Educação, INCRA, Senai, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, Fundo Aeroviário, Senar, SEST, Senat, SESCOP, enfim. Tudo começa com a Lei 6.950, de 1981. Essa lei, ela fixou o limite máximo da base de cálculo das contribuições previdenciárias em 20 salários mínimos. E ela incluiu, nesse limite de 20 salários mínimos, as contribuições para fiscais que são arrecadadas por conta de terceiros, essas que eu acabei de falar para vocês. Bom, aí em 1986 veio um decreto-lei de número 2.318 e ele falou o seguinte, que para efeito de cálculo da contribuição da empresa para a Previdência Social, tá? O salário de contribuição não está sujeito ao limite de 20 vezes o salário mínimo, né? Que foi imposto por aquela lei 6.950 de 1981. Bom, repara bem o que o texto falou. O texto, na verdade, e de fato, ele revogou o limite da base de cálculo das contribuições da empresa para a Previdência Social. Só que ele não mencionou as contribuições para fiscais arrecadadas por conta de terceiros, né? Então, houve uma revogação desse limite de 20 salários mínimos para a Previdência, as contribuições para a Previdência Social. Agora, as contribuições para terceiros ficaram de fora, né? E aí as empresas ingressaram em juízo buscando o reconhecimento de que, na verdade, aquela lei de 1981 estaria vigente com a limitação de 20 salários mínimos. Hoje em dia, as empresas elas recolhem as contribuições para terceiros com base na folha de pagamento, folha de salário. E dependendo da diferença entre a folha de salários e o valor de 20 salários mínimos, o crédito, o valor que elas pagam a maior é muito grande. E aí as empresas ingressaram em juízo, né, pleiteando que as contribuições para terceiros fossem recolhidas com uma base de cálculo limitada a 20 salários mínimos, e o STJ vem entendendo que essa lei está vigente e que as empresas não deveriam estar recolhendo essas contribuições com base na folha de salários, mas deveriam estar recolhendo com o limite da base de cálculo em 20 salários mínimos. Bom, pensando nisso, a gente desenvolveu mais um módulo do e-recuperador, onde você consegue realizar de maneira assim, extremamente rápida, extremamente fácil, os créditos dos últimos 5 anos dessas contribuições a terceiros, que foram recolhidas a maior, o valor que você recolheu excedente a 20 salários mínimos, né, na base de cálculo. Então, vamos ver como é que funciona o sistema, vocês vão ver que ele é bem semelhante aos outros módulos e calcula esse crédito de maneira extremamente rápida, extremamente fácil. Vamos lá. Tudo começa com o cadastramento da empresa. Quem conhece o recuperador já sabe como é que funciona. Então, cadastra a empresa. Esses outros dados aqui são opcionais. Se você preencher esses outros dados, eles já vão ser usados na integração com o módulo de gestão de propostas e contratos. Mas se não quiser cadastrar eles agora, não há necessidade. Então, cadastrei a empresa. Primeiro passo que eu tenho que fazer é a configuração das alíquotas para terceiro que essa empresa paga. Então, você vem em configurações e nas alíquotas você vai escolher qual código FPAS e qual código de terceiros a empresa está enquadrada. Nesse caso, eu vou escolher essa primeira hipótese com a alíquota de 5,8%, ok? Bom, feita essa seleção, agora é só carregar os documentos. Vou carregar para cá um arquivo compactado, tá? Com os documentos necessários para a apuração do crédito desde 2015. Então, estou carregando 5 anos de documentos. Enquanto ele processa, gente, os documentos que a gente aceita no sistema é aquele relatório da CEFIP chamado Comprovante de Declaração à Previdência,
que é gerado lá dentro da Cefip, e para as empresas que já estão entregando desse CTF Web, a gente baixa, né, esse comprovante de pagamento unificado diretamente do ECAC. Todos os dois arquivos em formato PDF. Meus arquivos foram importados e agora a gente vai começar a acompanhar o processamento desses arquivos. Bom, aqui apareceu uma mensagem que eu acho que vale a pena a gente comentar. Se a gente encontra uma mesma competência duplicada na hora da importação, isso pode ser um pagamento complementar. Então, o sistema vai perguntar se você quer substituir esse valor ou se você quer incrementar. No caso aqui, como é um pagamento complementar que foi feito, eu vou incrementar, né, na minha planilha de cálculo. Então, aqui vocês acompanham que o processo foi finalizado com êxito, né? Foi processado todas essas competências aqui e a gente já pode vir para resultado. Então tá aqui o meu crédito atualizado, crédito levantado de R$146 mil, demonstrado de uma maneira bastante didática. Então a gente pega, por exemplo, a competência 1 de 2015. A base de cálculo dos 20 salários mínimos seria 15.760, né? O valor que deveria ter sido pago sobre 20 salários mínimos seria de R$ 914. Essa empresa, no entanto, recolheu sobre a folha de salários. Então ela recolheu 1.327, o que nos deu um crédito em valor histórico de R$ 413,08. Com a correção da Selic, esse crédito passa a valer atualmente R$ 614,62, né? E assim vai, né? Eu vou expandir aqui para vocês verem, né? Detalhando aqui todos os meses onde os créditos foram apurados. Posso exportar esse relatório de maneira sintética, vou baixar aqui para vocês verem, e vou também fazer a exportação de maneira analítica, detalhada. Vamos dar uma olhada agora no relatório sintético. Bom, esse é o relatório sintético, onde nós trazemos a competência, trazemos o valor da base de cálculo, limitado a 20 salários mínimos, o valor que deveria ter sido recolhido, o valor efetivamente recolhido pela empresa, a diferença, que é o valor do crédito, e a correção pela Selic. Agora vamos dar uma olhada no relatório analítico. Nesse relatório, a gente já vai fazer um detalhamento. Então, vocês percebam que a gente vai pegando as competências e aí desmembra o valor, né, para cada entidade. Então, o valor do INCRA, do Salário Educação, SEBRAE, SENAC, SESC, e com os percentuais devidos de acordo com aquela configuração que a gente fez no início de operação do sistema. Então, aí eu tenho os valores detalhados, né, mês a mês, o valor que deveria ter sido recolhido para cada entidade, o valor que foi efetivamente recolhido, a diferença que é o crédito e a correção pela Selic. Tudo aí de forma extremamente rápida. Vocês viram que em poucos minutos a gente fez o levantamento dos últimos 5 anos. Então, você que é advogado, você que é um profissional de recuperação de crédito, pode utilizar esse sistema para várias coisas. Então você pode, por exemplo, fazer um levantamento sem compromisso para o seu cliente e demonstrar o quanto ele tem de crédito, motivando essa empresa a ingressar em juízo e buscar esse valor de volta. Você pode prestar serviço se você é um profissional da contabilidade ou se você é um profissional técnico, você pode prestar esse serviço para as empresas que já têm processo, porque há uma grande dificuldade de fazer esses levantamentos, então você pode vender esse serviço de apuração do cálculo, né? Olha só quanto tempo que eu levei. São documentos fáceis de serem obtidos. Você pode formar parceria, se você for contador, com advogados e juntos buscar empresas que tenham folha de salário superior a 20 salários mínimos. Todas essas empresas vão ter crédito para recuperar. Enfim, mais um instrumento aí para quem é cliente do e-recuperador poder gerar honorários e poder ajudar as empresas a recuperarem créditos e a reduzir sua carga tributária, fazendo com que elas ganhem mais competitividade, fazendo com que elas possam ter dinheiro para fazer novos investimentos e com isso aí promover o seu desenvolvimento. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo módulo.